2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Eu sou a Madu Magalhães, toda imunda, toda suja depois de tanto parafusar coisas. Porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essas prateleiras de livro flutuantes. Sei lá, posso chamar elas assim? Não sei. Mas vocês andam me pedindo muito dicas de como organizar livros, prateleiras pra livros. Então hoje eu resolvi começar o haul aqui de entrada de casa, que vocês também estão me pedindo muito pra mostrar o que eu vou fazer. E aí, por isso que temos eco também, porque só fiz esta parede, o resto está... Quer ver o eco? Porque a outra parede tá toda vazia, então talvez seja um pouco de eco esse vídeo. Mas eu tô muito feliz, eu gostei muito do resultado. Foi um trampinho, bastante parafusação, mas eu acho que vocês vão gostar muito de fazer. Foi um trampinho, basicamente serrar, parafusar madeira e tudo mais, mas é uma ideia bem simples e bem fácil, que vocês podem fazer tanto pra organizar livros mesmo, quanto revistas, ou até discos de vinil, sabe? Tipo em capa, também super dá. Então eu achei muito da hora, me apaixonei por essa ideia. Eu vi uma prateleira como essa no Pinterest e saí louca pra ver como é que eu ia fazer. Então, espero que vocês gostem. Se vocês já gostou da ideia, não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like aqui embaixo, de ativar as notificações, que a gente se vê toda semana com ideias novas, que você pode comentar aqui também o que você quer ver nos próximos vídeos. E é nóis, bora pra mão na massa, bora ficar sujo junto comigo, porque só eu suja não vale a pena, tem que ser junto, então é nóis, partiu. Eu saí do quadro? Saí. Então, primeiro passo, eu peguei uma régua grande aí e alguns livros de tamanhos diferentes. Medi mais ou menos quantos centímetros teria uma diagonal que fosse suficiente para segurar cada livro, saca? E fui anotando no papel as medidas para poder ver qual o tamanho das madeiras que eu ia precisar, sacou? Fui pensando aí o tamanho tanto da diagonal quanto a profundidade que eu queria para cada nicho. E aí, beleza, eu precisava de quê? De madeira, é claro. E você pode usar uma madeira como essa, que eu achei em uma caçamba de lixo. Esse tipo de madeira é super usado para fazer suporte em construção, então é bem comum você encontrar em caçambas por aí. Fica a dica. Mas hoje, no caso, eu resolvi ir para uma madeireira mesmo, para já sair de lá com todos os pedaços cortados, porque meu tempo tava super curto por aqui. Então eu peguei todas as medidas que eu anotei no papel e já saí de lá com tudo cortado. Aí estão os caras cortando lá o jeito que eu pedi. E tudo que eu usei de madeira para esse projeto deu R$25 no total. Então também deu bem barato. Sobre as medidas das madeiras, vai depender muito do tamanho dos seus livros, mas por aqui as medidas foram essas, ó. 28 por 20 centímetros, 32 por 15, 25 por 15, 28 por 15 e 20 por 20. Mas você pensa aí as medidas certinhas que você vai precisar de acordo com o tamanho dos seus livros. Aí beleza, colocando um livro ali dentro do nicho pra eu ver como é que ia ficar e tal, eu percebi que eu precisava arredondar essas duas quinas onde o livro ia encostar em cada nicho, saca? Pra ficar um apoio melhor e não arriscar de marcar o livro com a quina da madeira, tá ligado? Então eu marquei ali com uma caneta pra eu não me perder no processo e não lixar errado. Lixadeira na mão, eu fui ali desgastando todas as quinas que eu tinha marcado onde o livro ia encostar. Se você não tiver lixadeira, você super pode fazer isso na mão também. Só vai dar um pouco mais de trampo, um pouco mais de tempo, mas também dá certo. Feito isso, eu fiz um moldezinho tosco ali no papel mesmo pra poder marcar aonde que eu ia furar, só pra todos os furos ficarem na mesma posição e o acabamento ficar mais legal. Então eu fui ali posicionando o molde e marcando a posição dos furos em todas as madeiras das laterais do nicho. No caso, as que a gente não arredondou. E aí sim, eu furei elas. Depois eu coloquei de pé aí as laterais arredondadas, posicionei as outras laterais já furadas em cima bem certinho e coloquei a furadeira de novo dentro do furo só pra marcar aonde o parafuso ia encostar, tá vendo? E aí sim eu fui lá e furei essa parte também. Isso tudo é só pra facilitar na hora de aparafusar. Você faz tipo um furinho antes com uma broca mais fininha pra ser o caminho do parafuso. Isso facilita muito a sua vida.
Aí, falando em parafuso, olha ele aí. No caso, você precisa usar um parafuso bem longo, que passe pelo menos uns 3 ou 4 centímetros pra dentro da madeira arredondada, saca? Pra ficar bem firme mesmo. E bora aparafusar. Cara, no início, eu passei um belo perrengue ali tentando descobrir o melhor jeito pra segurar e aparafusar e tudo mais. Enfim, eu nunca tinha feito isso, então... Estou sofrendo pra conseguir aparafusar. Já eu acho a manha. Eu demorei um tempo pra pegar o jeito, mas no fim deu tudo certo, olha aí. Agora vai! Bom, eu resolvi preparar todos em U, assim como vocês estão vendo. A lateral de cima eu resolvi ainda não aparafusar nessa hora, porque senão ia ficar muito difícil de eu fixar na parede depois, sabe? Porque não cabia as ferramentas, entendeu? Então eu preparei todos os nichos em U e deixei essa última lateral pra fixar no final. Aí sim, eu tive a brilhante ideia de colocar cola antes de parafusar, o que facilitou muito a minha vida. Então, galera, quem tiver cola de madeira ou cola instantânea pra passar antes de parafusar, vai deixar tudo mais fácil e muito mais firme no final. E aí, gente, eu acho que essa parte é mais fácil eu assistir do que explicar. Depois de suar um pouquinho, eu consegui montar todos eles. Agora eu precisava fazer 2 furos na parte que ia fixar na parede, a parte de trás dos Us. Então eu furei aí todo mundo também. Próximo passo, invernizar, porque a gente precisa dar um acabamento legal. Eu usei aquele mesmo verniz que eu tenho usado em todos os últimos vídeos aqui, em todos os projetos, que tá durando uma vida para vários projetos. Eu vou deixar aí na tela escrito o nome dele certinho e tudo mais. Então eu só protegi a mesa com saco de lixo preto mesmo esticadinho e apliquei o verniz com o pincel em todos os Us e também nas laterais que ficaram soltas. Deixei secar bem de um dia pro outro. Então, no dia seguinte, eu já tô aí no hall de entrada de casa, onde eu ia fixar elas e montar todo esse ambiente. E comecei a fixar. Primeiro posicionei ali o nicho do meio na parede, deixando a parte arredondada das quinas pra cima, né? Porque é onde eu ia encaixar os livros. E já testei também, colocando um livro ali pra ver a posição, que ia ficar legal essa diagonal. É sempre bem importante você ir testando durante esse processo. E com aquela broca fininha que eu usei pra furar os nichos, eu passei ali pelo primeiro furo pra marcar a parede. E depois, com a bucha 8, eu realmente furei. Coloquei a bucha e a parafusei no lugar. Só aí eu parti para marcar o segundo furo. E essa dica é muito, muito importante. Sempre que você for prender algo que precise de 2 parafusos, é legal primeiro você fixar um, coloca a bucha, parafuso no lugar e tudo mais, e só depois marca o outro furo. Porque assim você evita erros, entendeu? E essa dica de fixar um, depois o outro, mudou totalmente a minha vida, então fica a dica. Anyway, fixei então o primeiro U e só depois parafusei aí a última lateral. E pronto, olha só, eu nem acreditei que tava dando certo. Topíssimo. Aí foi só fazer o mesmo processo com todos eles, né? Marquei o primeiro furo, furei, parafusei. Você viu isso? Sim. Saiu uma chuva de tijolo na minha cara, tudo bom. Fiz o segundo furo, fixei e blá blá blá. Não preciso explicar mais, é mais fácil ver. Mas foi um belo trabalho braçal por aqui. Todos os nichos no lugar com os livros, eu resolvi bolar aqui mais uma forma super simples de você incluir livros ou revistas na decoração. Se liga! Peguei um cinto marrom grosso que eu tinha dando sopa por aqui, cortei a parte da fivela e dos furos para poder usar aí para algum outro projeto, deixei separado. Juntei as 2 pontas e só bati um preguinho, simples assim. Aí eu peguei o passador que já tinha nele mesmo e passei ali por dentro, de baixo para cima. Coloquei ali um livro e uma revista e pronto.
Aí foi só criar o resto da decoração. Eu tinha esses 2 garrafões de vinho dando sopa por aqui, que eu achei no lixo, na rua mesmo. Vocês sabem que eu ando muito lixeira, não é mesmo? Adoro. Lavei eles bem e tirei essa gradinha que vem em volta, tá vendo? Coloquei água dentro e costelas de Adão, que eu amo, acho muito chique, muito bonito. Uma cestinha de palha linda da Amazônia. É sempre muito bom ter um lugar certo para você colocar as chaves no hall de entrada, é sempre muito útil. Terminei de colocar ali mais alguns livros. Mais um pote de palmito com plantinhas. Essa palha gigante de palmeira aí que o Gus achou na rua um dia desses e trouxe pra casa, que eu achei linda pra decorar. E um quadrinho preto e branco ali pra finalizar. Detalhes finais e pronto, temos um ambiente bem tropical. Eu amei o resultado dessa decoração, tô apaixonada pelo resultado e o melhor de tudo, sem gastar praticamente nada. You can ask spring how it is when the buds are bursting. You can watch the birds when they fly across the world. Weights can't lift you up. You can find a way to drop them. When the new ones weigh you down, you'll be on top of them. Gente, eu tô completamente apaixonada, sério. Quando comecei, eu não sabia que ia ficar tão bom. Eu fiquei, tipo, muito apaixonada mesmo. Foi muito da hora, né, Bre? Sim. Foi muito massa fazer todo esse processo. Então, eu espero que vocês se divirtam aí criando prateleiras flutuantes para os seus livros, LPs, CDs, revistas ou o que você quiser. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Vou falar baixo, porque senão fica com muito eco nessa sala. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Clica no gostosinho, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você o quê? Não perder as próximas ideias malucas por aqui. Comenta o que você quer ver nos próximos vídeos. E se você fizer uma prateleira como essa, qualquer ideia inspirada nas ideias desse vídeo, não esquece de postar com a hashtag Madu Eu Que Fiz. Posta lá no Instagram, que eu tô sempre olhando essa hashtag, sempre acompanhando tudo que vocês estão fazendo. Eu amo ver como que vocês aproveitam essas ideias. Então é nóis, parças. Um beijo, um queijo e vou tomar um banho, porque eu tô imunda. Tchau!